né, assim, o jogo, abre aspas, a Sasha, né, assim, e eu acabei derrapando aí e pecando em alguns momentos, que a gente vai bater um papo aqui, eu acho que ele vai poder esclarecer, mas acho que foi sobre isso. Então, acho que assim, eu de fato não tenho experiência em reality, eu não acompanhava reality, assim, eu vejo muito pouco, né, não me preparei, acreditei, assim, que se eu fosse eu, bastaria, né, assim, de verdade... Fui muito inocente, eu confesso hoje. Eu acho que essa autoanálise aí que você me pediu é essa. Eu fui inocente. A sua autoanálise é: Sidney Sampaio foi inocente na Fazenda 16. Fui inocente. Você caiu nas armadilhas? Seria nesse sentido? Armadilhas, nesse sentido que eu falo de inocente. Não que eu sou uma pessoa, né? Claro. Eu fui inocente assim, eu tenho malícia, eu entendo. Só que eu fui inocente porque eu caí. Eu caí nessas armadilhas, talvez eu não estivesse disposto a ir tão longe como alguns jogadores lá dentro estavam, sabe? No jogo, né? De ser frio, de ser mais metódico, né? De pensar só em si, né? De ter uma estratégia mais elaborada algumas vezes. Então, assim, teve algumas falhas aí. Bate alguma frustração no sentido de vocês estavam no caminho certo, você começou o jogo assim, com uma performance incrível, só com elogios, o público te abraçando, Eita. Você cai no grupo do bem, entre aspas, o grupo que o público se identificou, que era o grupo do Zelov, mas aí na segunda semana tudo vira. Esse sentimento, né, essa mudança de jogo, o que passa aí no seu coraçãozinho, tendo em vista que 2 milhões não são R$2, né? Sim, e você poderia aí ter carimbado essa faixa de campeão. Bate uma frustração nesse sentido, Sidney? Quis bater, mas depois não bateu. Quis bater. Quis bater? Quis bater, porque assim, né, eu tava muito pelos meus sonhos, pelo meu filho, tinha muita coisa em jogo pra mim ali, né, eram muitas expectativas, mas chegou um momento que o jogo me testou, que o jogo falou assim, cara, e aí? Né, até onde você vai? Essa foi a pergunta que eu me fiz lá dentro, sabe? E de fato não são R$2, são 2 milhões, mas eu falei assim, eu não sei se é essa pessoa. Eu não consegui. Tem alguma atitude sua? Não sei se você viu os vídeos aí. Hoje nós temos... Como chama seu filhão? É Leonardo. O Leonardo, lindaço, aliás. Virou aí sucesso nas redes sociais. Todo mundo comentou o apoio que ele fez pra você. Torcedor aí, ó. Eu te amo, cara. Esse realmente fez mutirão, né? Pesado pra que você tivesse um bom desempenho. Tem alguma atitude aqui com o seu filho presente que você se envergonha, que você não gostaria que ele tivesse visto na sua participação? Tem. Isso é normal, tá? Sim, porque todo mundo erra dentro de um jogo. Teve 2 pontos que eu errei ali, eu errei de verdade, e eu até reconheci esse erro, né, e foram com o Sasha, né, a gente vai explicar que eu vou falar muito o nome do Sasha de novo, mas eu não sou apaixonado pelo Sasha, tá, gente? Que fique claro, as minhas preferências são outras, assim, a gente vai entender um pouco melhor o que aconteceu lá dentro, né, agora da minha ótica, do meu ponto de vista, né. Assim, primeiro o lance da roça, quando eu chamo o Sasha de moleque, o lance da famosa piscadinha, eu mesmo reconheci que eu estava muito inflamado ali. Né? Você já tinha tretado com ele? Já tinha. Também. Eu já tinha tretado, exatamente, porque foi isso. Eu discordei com o Sasha ainda cordialmente. Depois, numa futura conversa, eu vi o Sasha negar uma frase que ele tinha me dito, e assim, eu tinha escutado claramente, que foi uma história sobre a Larissa, o comportamento da Larissa. E eu falei, cara, isso é muito recente para esse cara já ter esquecido essa frase. Aí eu falei, opa, esse cara é mais perigoso do que só inteligente, entende? Sim. Ele tá jogando pesado. Aí, né, eu na roça ainda não tinha tido nenhum problema com ninguém, falei, vou apontar uma pessoa que eu entendi aqui como um jogador perigoso. Elogiei, falei, Sasha, você é um cara muito inteligente, de fato é, e eu acho que você também é perigoso. Então meu voto em você, meu voto é em você hoje. Já estava com essas questões com o Sasha, ele toma aquela punição no Lampião, quando ele estava com o poder do Lampião, que ele combinou com a Larissa. Uma trapaça, que fique claro. Horrível, que a gente macetou aqui. Exatamente, entenda-se, uma trapaça. Numa sequência, eu tô com o poder na mão, nós não éramos amigos, já tínhamos nossos, como o nosso querido comentou ali, né, os nossos desentendimentos, discordâncias. Não conversava com o Sasha durante o dia, não tinha essa afinidade mais com ele ali dentro. E ele me soa um fofo. Eu quero te oferecer minha cama, você tá dormindo no chão, que não sei o quê, e me dá uma piscadinha rápida ali, com uma carinha meio de garoto sapeca. O malandro carioca. O malandro, eu fui mais sutil, mas foi exatamente isso. Então, aquela malandreada pra cima de mim. Pega a cama lá. Aí cara, eu tava com 10 contos na minha mão. Sim. 10 contos na minha mão, né? Aí eu falei, cara, esse cara tá de pilantragem pra cima de mim. Me exaltei. Não fui inteligente nesse momento. Eu poderia ter feito isso com sutileza. Primeiro erro. Eu acho que foi o meu primeiro erro no jogo. Eu poderia ter sido mais Sasha. Sim. Poxa, cara. Inteligência emocional? Isso, inteligência emocional. Poxa, cara. Eu nunca te desrespeitei.
eu tô com um prêmio aqui na mão, você sabe que a nossa... Eu poderia ter feito assim, Sim. sido o Sacha. O que eu fiz? Fui acalorado. Cara, você é um moleque, você não me respeita, você sabe que você não pode fazer isso. Porque já era a segunda vez, na minha visão, não. Era a segunda vez que ele estava até então fazendo algo proibido na dinâmica do Lampião. Sim. Então eu fui acalorado, eu fui 2 tons acima. Inclusive eu reconheci isso para ele. Primeiro ponto. Né? E eu vou te dizer o que ele falou para mim no final, quando eu reconheci essas coisas para ele. O segundo ponto, o nosso famoso requeijão. O requeijão. O famoso requeijão. Cid do requeijão, você ficou Cid, conhecido assim. Pois é. Isso é uma coisa, né? Tanta coisa, 20 anos de carreira. Virou o Cid do requeijão. Mas tudo bem, eu espero que todos os fabricantes de requeijão desse nosso país incrível reconheçam a minha afinidade com o produto, entendeu? E fazer umas publis de umas requeijão. Publis, quem sabe, né? E eu já estava muito mordido com o Sacha. Sim. Né? Porque o Sacha, ele foi um grande jogador, ele foi um cara muito inteligente, ele soube te provocar na medida limite do respeito. Então só que a constância dessas provocações iam te minando. Foi o que eu te falei, que chegou um momento no jogo que eu não tinha mais uma resistência emocional assim pro jogo que ele conseguiu construir. Não é à toa que ele foi o grande campeão. Então assim, ele estava assim, me incomodando há alguns dias. O que ele fazia? Eu não sei o quanto disso passou para você, se não passou nada. Eu era um cara que fazia muito café lá dentro. Eu não sei se isso apareceu para vocês aqui fora. Todo dia eu fazia café, umas 2 ou 3 vezes. Então eu tinha um ritual para fazer meu café. Eu botava água para esquentar, botava o coador, botava uma água a mais, porque eu gostava de jogar água fervente no coador para limpar, para esquentar o coador, para não bater. Tinha um ritualzinho do meu café ali. E assim, algumas 2 ou 3 vezes o Sacha chegou na cozinha, ele já via tudo pronto lá. Tava o coador, a caneca, né, o pó separadinho, a colher. Era um ritualzinho que eu tinha ali mesmo de rotina. E o que ele fazia? Passava por mim como se eu fosse invisível. Pegava a água, saía fazendo café sem botar água no coador para lavar, jogava o pó, jogava o café, não sei o quê, mas é como se eu não estivesse ali. Sim. Ele fez isso umas 2 vezes. Eu falei, esse cara é muito educado, mano. Você entendia como uma provocação subliminar. Exatamente. Só que ele esperto, ele não estava me agredindo, ele não estava me xingando. Não. Só que ele estava sendo, assim, ele estava me desrespeitando porque de fato eu estava ali. Ele enxerga. Ele sabe, o café não tem perna, o bule não anda sozinho. Se alguém botou no fogo, alguém está fazendo um café. Que direito eu tenho de pegar o bule, fazer o café na frente de quem estivesse fazendo, nem perguntar se alguém começou, se tudo bem, fazer, assim. Ele fez isso umas 2 vezes, eu estou engolindo isso seco. Outro erro. Deveria ter inteligentemente, pô, coleguinha, você não percebe que você está sendo desrespeitoso? Olha só, claro. Eu estou fazendo café. Mas porque assim, Cid, a impressão que passava... Claro que esses detalhes muito minuciosos a gente não percebeu. Claro que não, exatamente. Porque você não falou nada e ele também não. E ele então, também quem está assistindo ficou ali. Ficou só meu. Exatamente. Por isso que você me perguntou de coisas que eu errei, então teve isso aí. Mas o que passou pra gente aqui, e aí eu quero entender de você, a desproporcionalidade. Quando que o público fala assim, opa, então, o Sacha é a vítima e eles são os opressores? Porque o Sacha era o queimado. Sim. O Sacha era o capitão do barco. Queimado aqui fora, né? Quando que o jogo muda? Primeiro com as plaquinhas do Justiça por Larissa, e depois vem a treta do requeijão, a piscadinha que você citou aqui pra gente, desencadeia várias outras tretas, né? Principalmente com relação à sua sanidade mental, que ele fala assim, você está tendo alucinações, isso que foi transmitido aqui pra gente. E aí, você diz, pô, você tá falando que eu tenho problema mental, né? Então a desproporcionalidade, eu cito até um outro exemplo aqui, a Babi. Quando o Sacha vai pra cima da Babi e aponta o dedo na cara dela, não foi uma atitude legal. Óbvio que não foi uma atitude legal. Só que ao invés de vocês que estão lá dentro, eu falo vocês o coletivo, não você, Sidney Sampaio, apontarem assim, poxa, o cara foi pra cima de uma mulher e colocou o dedo e fez ali um gesto de imposição física. Foi isso que aconteceu. O que vocês diziam ali? Pô, o cara queria bater na Babi, o cara ia pegar a cabeça dela e cortar com um machado. Vocês exageravam tanto que soava como mentira pro público. Né? Se vocês apontassem exatamente o que aconteceu... Eu falei muito sobre isso, assim, eu algumas vezes, é que a gente não sabe, eu não sei o que chegava aqui, né? Mas eu ficava um pouco mais distante, porque eu já estava entendendo um pouco os movimentos do Sacha nessa altura do campeonato. Então eu até falei para ele, pô, Sacha, não, mas eu não quis agredir ela, não fiz nada, ele exagerou. Ela exagerou. A reação da Babi foi demais porque aconteceu. Como a da Fernanda. A Fernanda poderia ter falado, ele me empurrou. Ele me jogou para lá de uma maneira que não foi um gesto agressivo, ele só me empurrou. Se pode empurrar ou não, o programa avalia. Se ela tivesse feito uma reivindicação, talvez nesse tom, talvez até o resultado fosse outro. Mas ele me agrediu. Agrediu é muito diferente de me empurrou, né, numa situação de me não chegar para lá. Sim. Né? É diferente. Como foi o lance da Babi.
Quando acaba a situação que a Babi sai, eu falei, pô, Sasha, você acha que isso é bacana? Eu Não falei foi isso. bacana. Eu falei isso pra ele. Eu não falei que ele era agressor de mulher, que ele queria bater nela. Eu não sei se apareceu isso, mas eu falei. Falou, essa parte apareceu. Eu falei, Sasha, você acha que foi bacana? Aí ele falou, eu não fiz nada. Eu falei, então faz de novo. Se você acha que foi legal, Sasha, tá na sua consciência, faz de Mas novo. assim, um outro ponto que as pessoas, né? Eu tô fazendo aqui o advogado Claro, dele, que eu não claro, gosto de claro, citar o nome. claro. O que as pessoas confrontavam, realmente, apareceu esse momento que você disse, você acha que foi bonito isso daí? Exato. Mas quando a Babi o perseguia, quando a Babi prensou Então, o cara dentro de um quarto, Aí- aplaudiu, não só a Babi, várias pessoas ali, agressor, palmas pro agressor, ninguém se manifestava. Então é um sentimento, uma Entendo. comoção de injustiça, porque ele entendi. pode ser prolixo, que eu acho demais, Sim. chato, repetitivo, cansativo. Agora, agressor de mulheres ele não é. E o que é justo, o que é certo, exatamente. E aí o que acontecia? Eu, por exemplo, esse lance da Fernanda eu não vi, né? Só que eu já estava tomado, onde tem a inteligência dele nas coisas de costurar, né? Ele costurava descontentamentos nas pessoas a ponto de talvez ninguém ter se levantado para falar, peraí, o que aconteceu? Peraí, esse termo não está pesado? Esse termo não está sendo injusto? Porque ele acabou conseguindo nos cegar de alguma forma, entende a inteligência Sim, que ele teve nesse claro. sentido? Né? Ele foi criando uns desafetos a ponto de ninguém falar, pera, eu vou defender esse cara. O que ele fez, deixou de fazer, tá na conta dele. E ninguém começou a perceber que talvez os termos estavam pesados demais. Né? Os termos estavam excessivos. Sim. E talvez esse foi um grande erro também da nossa galera. Né? Não entender que os termos estavam excessivos. Porque se tivesse sido reivindicado o fato pelo fato, talvez o desfecho tivesse sido outro. Porque acabou que ele conseguiu criar esses incômodos que ele ia cultivando diariamente, né? E as pessoas já estavam incomodadas demais. Aí é aquela coisa, uma faísquinha, incêndio.